Olá, começando aqui pela TV Capital, mais uma edição do Jornal Argumento, né? A todos vocês, nosso muito obrigado, também pela NET, Canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo mundo, pelo nosso site tvcapitalgoiania.com. As respostas, nas explicações do senhor, é um motivo para buscar a saída ou a solução para os problemas. Agradeço mais uma vez pela presença do senhor. Bom dia e boa tarde, né? Isso. Assim, a você, André, aos telespectadores, né? Assim, estamos aí sempre dispostos Doutor, a contribuir. Isso é importante. Eu acho que é uma palavra-chave, né? Fazer o mal é fácil, né? O bem é difícil, né, doutor? Doutor, da última entrevista que fizemos, várias pessoas, como sempre, né, elogiam, mas algumas falaram o seguinte: peça ao doutor Manuel, por favor, para nos dizer o que nós podemos fazer para nos prevenir, ou de que forma nós podemos não ser atingidos por alguns dos temas que foram abordados, como a questão do alcoolismo, a questão da droga, da violência, que as pessoas tanto buscam respostas. Eu falei, levarei a pergunta. Doutor, há como se prevenir? A gente, assim, como a gente já tinha conversado, né, assim, em medicina, a prevenção é a base de todo o trabalho do médico, né? Assim, muitas vezes a gente, como médico, a gente trabalha muito mais na chamada prevenção terciária, que é a curativa, é o paciente dentro do hospital, o paciente dentro do consultório, mas a base é a prevenção primária, né? Assim, então, prevenir doenças, tipo doença virótica, né, assim, é mais fácil porque os sintomas estão mais evidentes, é fácil, no exame a gente vê isso, né? A gente... O senhor dava um exemplo, a gente conversava sobre a questão desse vírus ebola, né? Ebola, né? Assim, então o governo, eu vindo para cá, o governo do estado do Acre estava solicitando ao Ministério da Saúde, né, assim, que enviasse pessoas lá para a fronteira do Acre com o Peru, porque tinham várias pessoas vindo do Senegal, né, assim, já teve inclusive uma morte pelo vírus ebola, né, constatada lá no Senegal. Então, pessoas vindo do Senegal atravessando a fronteira para o estado do Acre, né, assim, então o vírus é fácil de você detectar, né, tem exames e você... Mas o transtorno mental é mais complicado, porque como não é concreto, as pessoas têm muito preconceito a respeito disso. Eu falo aqui em vários momentos, né, assim, que... Mas é necessário, doutor, tem que, às vezes, temos que ser extremamente repetitivos para que as pessoas elas entendam isso, porque é a questão do preconceito. Então, com outras doenças não tem tanto preconceito quanto tem com um transtorno mental. Se uma pessoa está triste, né, assim, todo mundo aceita. Mas se aquela tristeza começa a ser uma coisa mais intensa, logo aparece um falando, não, isso é preguiça, é porque você está querendo chamar a atenção, as coisas não são tão importantes assim quanto você está pensando que é, né, assim, basta você querer, né, assim, que as coisas mudam. E aí chega alguém e fala assim, não, você tem que ir a um psiquiatra. Não, psiquiatra não, porque psiquiatra é coisa de doido, né? Assim, então, mas o trabalho começa, então, por onde? Começa pela conscientização de que aquilo que está acontecendo pode evoluir para um transtorno maior, né? Assim, a gente fala sempre que se você tem essa conscientização, ou seja, o que é conscientização? Olha, isso pode evoluir para uma doença, né? Assim, isso chama-se depressão, ou isso chama ansiedade, ou esquizofrenia, ou transtorno bipolar, déficit de atenção, que nome que seja dado, né, assim, ao transtorno mental, né, assim, mas é uma doença, não é uma forma de chamar a atenção, né? Assim, você tem como você prevenir? Isso tem, né? Assim, tem como, né? Se você começa pela conscientização, aí depois você vai fazer o quê? Né? Assim, você
à medida que você vai identificando o transtorno, você pode procurar, em primeiro lugar, um psicólogo ou um assistente social para poder ajudar nos problemas que você está tendo em casa, né? Assim, até médico, porque muitas vezes esses transtornos mentais, eles aparecem não em forma de transtorno mesmo, mas começa lá com uma diarreia que você não sabe o que é, né? Assim, tem uma moça que eu conversei com ela essa semana, ela não estava entendendo porque que de vez em quando a voz dela sumia. Simplesmente a voz sumia, ela começava ficando rouca e aí sumia, né? Aí eu perguntei para ela, você foi no otorrino? Fui, doutor, e eu não tenho nada, não tem nada nas minhas cordas vocais, né? Aí você já viu a possibilidade de ser um problema emocional? Ah, doutor, minha vida está tão boa, né? Assim, não estou tendo problema nenhum, como que pode ser emocional? Eu falei, porque tem muitas vezes a gente passa por problemas que a gente não valoriza adequadamente esses problemas. Você acha que é uma coisa à toa, né? E aí, né, seria interessante você procurar já um psiquiatra, eu falava para ela, né? Assim, um psiquiatra, um psicólogo, para você começar a trabalhar essas coisas. Ah, não, lá a minha família tem uma religião aí e que acha primeiro que eu tenho que procurar a religião, né? Não, assim, ir para a religião não é problema, né? Assim, você frequentar uma parte do tratamento. Exatamente, mas você tem que começar por isso, você tem que começar pela conscientização de que aquilo é um problema e pode trazer problemas mais sérios, né? Assim, então, assim, essa moça, eu estava conversando com ela, eu estava na aula de dança, né? Assim, que eu faço aula, academia de dança de salão, né? Assim, e aí é uma das formas da gente poder aliviar de determinada maneira, né? Assim, os estresses do dia a dia. Seria uma terapia de relaxamento, como as empresas colocam hoje para os funcionários, aqueles momentos para não ter o estresse, essas coisas, é uma terapia? É mais do que uma terapia, né? Assim, a dança assim, terapia no sentido genérico, da cabeça, né? De você não ficar focado nos problemas. Né? Porque a dança, se você dança 1 hora, né? Assim, regularmente, 2, 3 vezes na semana, é uma atividade física. Sim. Uma atividade física. Isso contribui de todas as maneiras para a saúde da gente. Porque, né? Desculpa, eu não sou médico, é só fazer uma observação. Não precisa ser dança, algo que dê prazer, né? Que Sim. tire aquela carga de estresse do dia. Pois é, né? Assim, aí você pode ir a uma festa, você pode fazer uma viagem, você pode pescar, pescar, né? O que você não pode fazer é começar a achar que se você chegar na sexta-feira, você tem que beber para poder aliviar o estresse, você está arrumando um outro problema, né? Mas voltando à questão, né, assim, da conscientização, então, em primeiro lugar, é a gente saber que está passando por um problema. Você tem que ir em busca disso, né? Porque os transtornos mentais, né, assim, eles têm na base assim, da etiologia ou da causa do transtorno mental, a predisposição familiar, né? Assim, então você tem história na família de pessoas nervosas, de pessoas que teve depressão, de história de suicídio, ou uso de calmantes, como as pessoas falam, né? Assim, ou internações em clínicas psiquiátricas, né? Assim, muitas vezes as pessoas não identificam porque esse transtorno aparece de uma forma física, né? Assim, por exemplo, se a pessoa tem uma psoríase, né? Assim, se a pessoa tem uma diarreia crônica, uma gastrite crônica, né? Assim, então você tem que ir atrás desses sintomas para você falar assim, alguma coisa não está certa. Agora, o senhor tocou num ponto importante que uma pessoa... Porque, doutor, eu estou virando assessor do senhor. Eu falei, eu não sou médico, eu levo as perguntas. Doutor, o senhor sempre fala sobre ansiedade. Agora tem aquela velha coisa que as pessoas não conseguem identificar. Acha que o ansioso é nervoso. Acha que o ansioso é brabo. Acha que o ansioso... não, a primeira que coisa as coisas em cima da hora. O primeiro
preconceito acha que o ansioso, ele é uma pessoa nervosa. Problemático. Exato, não vou conversar com você não, que você está nervoso. Quando, na verdade, a pessoa, assim, pelo que o senhor já disse aqui reiteradas vezes, né, a ansiedade, ela desencadeia uma série de reações no organismo e as pessoas não conseguem identificar isso. Nós não conseguimos identificar isso. Ansiedade, doutor, como é que a pessoa pode conviver, entender, ou alguém dizer você está ansioso e não dizer você está nervoso? Se bem que para quem ouve é o mesmo significado. É o mesmo significado. Mas essa questão da ansiedade. Pois é, assim, então a gente estava falando assim de como o transtorno mental se manifesta, né? Como você disse, você não é médico. Não, assim, então, eu sou perguntador. Você é um leigo, como as pessoas que estão do outro lado. E com a cabeça cheia de dúvidas. Assim, então, é importante a gente começar a se informar a respeito dos transtornos mentais, né? Então, se eu estou hoje com uma psoríase, por exemplo, que é uma doença da pele, né? É uma doença descamativa, aparece principalmente assim no cotovelo, na cabeça. Doutor, explica melhor, porque as pessoas às vezes têm dificuldade. O senhor usou uma linguagem técnica, medicinal, o senhor poderia traduzir assim para o cidadão comum? O que é a psoríase? Isso. Então, a psoríase é uma doença da pele, né, assim, que ela aparece em determinadas regiões, geralmente assim em torno do cotovelo. É uma lesão que parece, uma ferida que parece como se a pessoa tivesse esfregado aquele cotovelo, fica aquela mancha branca e muitas vezes vai engrossando ali, e ela é descamativa, ou seja, você passa a mão e sai aquele pozinho, né, assim, sai aquele pozinho assim. E isso pode acontecer na cabeça, né, assim, mas principalmente assim, o que a gente vê muito no consultório assim, no cotovelo, às vezes no braço, mas pode acontecer também no corpo inteiro. Eu tenho uma paciente que ela tem essas lesões, né, assim, essas feridas pelo corpo inteiro. Né, assim, então ela levanta a blusa, eu falo, doutor, eu estou melhorando, tá vendo como é que eu já não tenho tanta mais ferida assim? E coça muito, Né, assim, essa doença, ela é chamada de psicossomática. Né, assim, por quê? Porque ela tem uma origem também emocional, né, assim, ou seja, é decorrente dos problemas da vida, né? Então, como eu estava dizendo para você, né, assim, tem a predisposição familiar, né, assim, e você tem também a história de vida da pessoa, né, assim, que você tem que estar atento. Se você é uma pessoa que você mesmo percebe que você tem uma história de vida difícil, né, assim, de sofrimento, de agressões e, vamos dizer, problemas familiares, de separação, de agressão familiar, né, assim, então, assim, você tem toda a chance, juntando uma coisa com a outra, de ter um transtorno mental. Né, assim, vivendo na nossa sociedade hoje, que a nossa sociedade ela é capitalista, selvagem, onde a competição é exigida, cada dia que passa você tem que fazer mais, né, assim, porque senão você perde o emprego e aparece algum que vai fazer melhor que você. Ou às vezes tem medo de perder o emprego, né? Tudo isso vai levando para o transtorno. A violência urbana que a gente vive hoje, né? O motoqueiro da moto preta e o serial killer. O serial killer. Que no primeiro momento matava moradores de ruas, agora o alvo dele é mulheres. Então. Isso tudo está na sociedade e isso perturba a gente. E a gente tem que entender como que esses fatos, né, assim, acabam perturbando a vida da gente, né? Então é isso que eu chamo de ter consciência. É você parar e refletir sobre as coisas que está acontecendo na vida da gente, né? Então eu falava, né, assim, de um menino que está trazendo problema para a mãe, né, assim, e aí a mãe está tomando um remédio, né, assim, que ela tem uma outra doença que é neurológica, que é o lúpus,
essa é uma doença mais complicada de explicar o que é. Né? Assim, então, e aí ela está tomando remédio para isso. E tem, com certeza, o fator psicológico influenciando. Né? Ela está fazendo tratamento, ela está tomando antidepressivo, que o médico que acompanha ela dá o antidepressivo para ela, né? Assim, mas é problema constantemente, porque o filho uma hora está mexendo com droga, outra hora está mexendo com coisas que vêm assim, de uma forma não muito certa. Ilícita, né? Ilícitas. E aí isso tudo são problemas da vida. Bom, mas tem como você evitar isso? Muitas vezes não tem como evitar, quando a gente está falando da prevenção, né? Então, muitas vezes você não tem como evitar os problemas, mas você tem como aprender a conviver de uma forma melhor com esses problemas não chegando a adoecer. Porque se você não aprende a lidar com os problemas, você vai acabar adoecendo, seja fisicamente, né? Assim, aí a gente pode tomar como exemplo a nossa ansiedade, né? Que é fundamental, doutor. Muitas pessoas não sabem, e o senhor vive batendo nessa tecla, a ansiedade. A ansiedade, ela tem dois grupos de sintoma, um que a gente chama de psicológico e outro grupo de sintoma físico. Muitas vezes os sintomas físicos, eles são mais, aparecem mais, né? Assim, então, ontem eu atendi no meu consultório uma moça, uma senhora de 39 anos, que está com cabelo ralinho, né? Assim, por quê? Por conta do transtorno da ansiedade dela. Ela começou a cair o cabelo, e assim com vários buracos, né? Assim, onde o cabelo caiu mais na cabeça, assim, que assim atrás, aqui bem no pé do cabelo, assim. Né? Assim, então, aí ela, ainda bem que tem médicos que são bem conscientes, né? Assim, ela teve um dermatologista, o dermatologista falou assim, olha, eu vou passar para você esse medicamento, né? Assim, mas você vai procurar um psiquiatra, né? Assim, porque isso é de origem emocional. Né? Assim, ela relutou muito, até que quando ela viu o nosso programa aqui, ela foi lá no consultório em função do programa, ela falou, não, eu vou lá nesse doutor. Mas aí aparece queda do cabelo, né, assim, manchas pelo corpo, essa doença que eu estava falando, a psoríase, né, assim, o vitiligo, problema respiratório, né, assim, você tem muitas alergias que tem fundo emocional, né, assim, gastrite, que tem a famosa gastrite nervosa, a diarreia que aparece quando a pessoa está mais ansiosa. E tem o aspecto psicológico, né, assim, que é basicamente a preocupação. Né? Então, aquela pessoa que está, eu levanto cedo, eu tenho que chegar logo no meu emprego, porque assim, eu não dou conta e nem posso ficar sem o emprego, porque senão ninguém vai me ajudar. E aí o patrão está de olho em mim, e se eu não for, ele vai me despedir, né, assim, porque eu não posso perder. Então, gera uma ameaça, existe uma ameaça no ar, né, assim, e essa preocupação, esse pensamento que não sai da cabeça, né, como essa senhora que eu estava entrevistando hoje de manhã, estava consultando hoje de manhã, a preocupação dela básica, o que é? Meu filho vai acabar na marginalidade. Então isso não sai da cabeça dela. Ela sofre com ansiedade por uma situação que pode ser contornada. Que pode ser contornada hoje, mas que não depende diretamente dela, porque depende do filho. Isso. E o filho acha que nada ele está fazendo, daquilo que ele esteja fazendo está errado. Ele acha que está tudo certo. Doutor, me permita interrompê-lo e tocar num assunto fundamental. Hoje a gente tem a presença do Estado dentro da família, que tira o poder da família, tira tantos os poderes, e os pais padecem muito hoje por não poderem ter mais aquela coisa assim, olha, eu perdi o controle dos meus filhos, eu perdi o controle. Isso aí pode gerar uma doença também, o senhor já falou dessa, mas assim, isso é um fato isolado ou pelas consultas que o senhor tem feito,
tem sido uma prática quase que comum. Assim, não é tão comum ainda, né? Quase, assim, né? Eu disse quase. Né? Não é tão comum, né? Assim, mas é uma interferência assim, que é muito ruim, né? Assim, porque hoje as crianças estão sendo criadas, né? Assim, com toda a liberdade possível. Né? Assim, então você não pode, tem a lei da Maria das Graças, né? Da Penha. Não, da Penha. Maria das Graças, da Xuxa. Da Maria das Graças, que você não pode dar uma palmada. Né? Assim, então, você tem, na escola, você não pode reprovar um aluno, né? Assim, você tem que passar ele. As crianças hoje chegam no 9º ano e não sabem nem escrever, não sabem ler. Por quê? Porque eles não podem ser reprovados. Então, se o pai fala de uma maneira mais grossa com o filho vira para ele com o dedo em riste e fala: vou te denunciar para o conselho tutelar. Então, existe um excesso de proteção. E esse excesso de proteção, ele é muito ruim, porque a gente tem que colocar desde de pequena criança, limites na criança. Cada família, tem uma forma de colocar esses limites. Então, tem aquela família que acha que tem que dar um tapa, o outro acha que tem que conversar, outro acha que tem que levar para a igreja, outro acha que tem que levar... Cada um tem uma forma de educar seus filhos. O que não pode ser aceito é a violência. Sim. Então, entre você dar um tapa educando seu filho e ter atos de violência, a coisa é totalmente diferente. São coisas muito diferentes. E aí, quando se cria essas leis em que eu não posso dar um tapa em um determinado momento no meu filho, aí o Estado está entrando dentro da minha casa. Então, vai fazer o quê? Vai criar pessoas que acham que tem direito a tudo, que só tem prazer na vida, não tem limitação. A vida é feita de muito mais de limites do que de prazer. Então, eu estou aqui com você, mas eu sei que eu tenho compromisso lá fora. Que as pessoas lá de fora vão cobrar de mim o meu compromisso. Então, eu não posso ficar fazendo uma coisa porque eu gosto, é muito bom, eu gosto de estar conversando, falando dessas coisas, porque as outras pessoas vão falar assim: uai, Manuel, nós não tínhamos um compromisso tal hora? Então, a vida tem limite, não é só prazer, né? A gente tem que seguir esses limites, e a gente aprende isso desde cedo. A mãe da gente chega e fala para você assim: André, não sobe nessa mesa, segura o copo direito, porque senão vai quebrar. Você não pode puxar no rabo do cachorro. Então, olha, isso que você está falando não é verdade. Você tem que contar a verdade. Essas coisas a gente aprende quando criança. E o cérebro, tem uma área do cérebro que é responsável por isso, que é a córtex pré-frontal, ela atua como freio. Ela vai aprendendo essas ordens de comando, como a gente chama isso, sem dizer assim: olha, espera aí que o carro vai passar. Depois que o carro passar, então a gente passa, me dá a mão, não atravessa a rua sozinho. Tudo isso são ordens de comando que o cérebro vai internalizando essas ordens. E aí, para futuramente a gente saber que eu não posso, porque eu estou no meio de uma reunião, estou aqui na televisão, de repente eu resolvo subir em cima dessa mesa. Eu não posso fazer isso, porque isso é inadequado. Então, eu concordo, eu acho que maconha... Isso é relativo, porque várias vezes tem na internet aí entrevistado que quebra a mesa, bate no apresentador. Pois mas é isso que eu ia chegar nisso aí, né? Não, eu acho que maconha não tem problema nenhum, então eu vou andar pela rua fumando maconha. Então, a gente não pode sair, fazer aquilo que você acha que é certo. Você tem que ver o que é o legal. A gente vive numa sociedade e você tem que responder diante dessa sociedade. A gente chama de espontaneísmo esses comportamentos, então, de subir na mesa, quebrar a mesa, bater no entrevistador, essas são formas que não são espontâneas,
A gente... Só desculpa interromper o senhor, porque foram tantas perguntas que eu recebi essa semana e eu tenho que falar. Agora, uma delas me chamou muita atenção, porque nós mostramos uma matéria aqui, eu vivo dizendo isso, né? Às vezes nós vamos ao supermercado, vamos ao shopping para comprar a prestação e nós não temos a menor preocupação. Me dá 3 referências para saber se você é uma pessoa boa. Liga na empresa para saber se você trabalha. É uma prática comum, todo mundo passa por isso. E sempre estamos nos debatendo, digamos assim, estamos em situações recorrentes. Aquelas mulheres, são 2 aspectos, doutor. Aquelas mulheres que na solidão procuram um amor, colocam essa pessoa dentro de casa. Nessa semana agora aconteceu isso, uma menina de 9 anos, ela foi estuprada, e aí depois foi ver o histórico, a mãe estava só, solidão, não sei o quê, e buscou no amor a cura, só que o amor, ele não era a cura, ele era o problema. Essa questão, doutor, da gente, desculpa eu falar isso, achar que o problema da solidão, da depressão, dessas coisas, se resolve com amor e já põe esse amor dentro de casa, porque a gente quer o remédio dentro de casa, mas não lê a bula, não vê o que a gente está trazendo. Nesse caso, nem bula está tão evidente. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, doutor, porque é recorrente. Quando nos sentimos só, abandonados, aquela primeira pessoa que nos encanta, nos seduz, nos cega, e a gente não procura um médico, acha nesse amor a salvação. Pois é, né? Como o nosso programa hoje está voltado para a questão da prevenção, né? Assim, então, muitas vezes as pessoas acham que vai prevenir doença arranjando um casamento, né? Assim, então, isso é até motivo de piada, né? Antigamente, alguns anos atrás, ou provavelmente até hoje no interior, quando aquelas mocinhas ou senhorinhas, né, assim, estão com um transtorno mental, é muito comum se ouvir falar assim, não, você está precisando de casar. Né? Assim, então, como se isso fosse a solução para os problemas, e como você está dizendo, muitas vezes não é. Né? Assim, às vezes acontece até pior, em vez de você estar arrumando a solução, está piorando. Mas é uma situação que a gente tem que, eu estou sentindo sozinha, né? Assim, eu posso até procurar uma pessoa, né? Mas em primeiro lugar eu tenho que aprender a trabalhar essa solidão em mim mesmo. Se eu não aprendo a viver sozinho, comigo mesmo, se eu não estou dando conta de viver bem comigo mesmo, eu acabo tendo problemas. Né? Assim, então eu tenho que procurar o quê? Eu tenho que procurar um psicoterapeuta, médico ou psicólogo, mas procurar um psicoterapeuta onde eu possa aprender a viver com essa solidão. Né? Assim, dizem que a pior solidão é a solidão a 2. Sim. Né? Assim, então, você está querendo arrumar um problema para a sua solidão, mas você arruma outro problema que é viver o problema a 2. Né? Assim, a gente, como eu brinquei aqui com vocês, as pessoas não trazem bula. Né? Você não está escrito na testa, eu sou uma ótima pessoa, eu não vou te fazer mal nenhum, não vou fazer mal a seus filhos, eu não vou fazer mal a ninguém. Ou a carência da pessoa não deixa ela enxergar isso. Muitas vezes isso, a necessidade é tamanha que ela não consegue enxergar essas coisas que muitas vezes está evidente. Né? Embora, André, né, assim, tem uma situação que a gente tem que sempre levar em conta. Né? Assim, quando eu encontro uma pessoa, o que eu faço? Eu quero me mostrar o melhor para essa pessoa. Né? Assim, então, é a fase do namoro, do enamorado, aí você chega a ficar apaixonado. Né? Assim, então, a fase da paixão, a paixão faz o quê? Cega a gente. Né? Assim, então, você não vê coisas que muitas vezes está na cara. Por exemplo, a pessoa não consegue passar um fim de semana sem beber.
né? Assim, quando fala, nós vamos numa festa, mas lá, olha, lá é um lugar onde não tem bebida alcoólica. Ah, então eu não vou. Se eu não tomar uma cerveja, eu não vou. Né? Assim, a pessoa não começa a perceber determinados comportamentos que muitas vezes são sutis, né? Assim, falar mais alto, brusco, né? Assim, então, fazer comentários quando você está vendo uma notícia na televisão, não, mas esse mereceu mesmo, isso tinha que ser assim mesmo, para que foi fazer assim, né? Assim, tinha que ser pior, né? Assim, então a pessoa tem que estar atenta a sinais, né? Você vai na família, dizem, né, assim, as pessoas falam que você quer conhecer sua futura mulher, conheça sua sogra. Sim. Né, assim, isso é um ditado E a popular. família, né? Então, você vai na família do pretendente ou da pretendente, observa o comportamento, tem história de quê? Né, assim, tem história de envolvimento com drogas, com polícia, violência. Né, violência. Então você tem que estar atento, né? Assim, não é simplesmente você chegar e colocar a pessoa lá dentro da sua casa. Né? Assim, você tem que estar atento. Lógico que tem situações de vida que não está no seu controle, né? Assim, nem está no controle da outra pessoa, mas você tem que estar atento. É um assunto recorrente. O amor é um sentimento bom. Por que ele mata? Quem ama, mata. Pois é, mas essa pessoa que mata é uma pessoa doente, né? Assim, porque ela não consegue viver sem esse objeto do amor, né? Esses dias atrás, eu não sei se você chegou a ver isso, né? Assim, circulou nas redes sociais, né? Assim, um vídeo em que um ex-marido, né, assim, faz o vídeo da mulher nua num motel, né, e aí ele falando, chamando a atenção do sogro, do ex-sogro e da ex-sogra, falando, olha, sua filha, o que sua filha está fazendo e tal. Assim, essa pessoa é a pessoa que ela traz risco potencial. Né, assim, do mesmo jeito que ela foi capaz de postar um vídeo da ex-mulher nua. Que né, um dia amou. Que um dia amou, teve ou que filhos, ainda ama, sei né? lá. Não, parece que 10 anos de relacionamento que eles Exato. tinham, 2 filhos, né? Assim, então, como é que expõe a vida da pessoa desse jeito? Né? Assim, do mesmo jeito que ela expôs a vida dela para o mundo, né? Assim, porque não fica só aqui Claro. entre nós, né? Não fica só entre nós dois, fica para o mundo hoje. Né? Assim, então, ele também poderia tirar a vida dela. Né? Assim, então, a gente... assim, tenta justificar isso, não, mas se ela não pode fazer isso comigo, mas eu já estava separado? Não estava separado? Então, porque já não tinha mais relação. Não tinha mais sentido esse tipo de comportamento, né? Mas fala do quê? Fala que é uma pessoa que não consegue, né, assim, desvincular, ele não consegue... esquecer aquela situação. Aquele amor que eu luto por ele, mas com que armas? Então, né, assim, então, se a outra pessoa não me quer mais, né, assim, então tá bom, tchau, né? Doutor, partir para outra. O senhor disse uma vez que para aprendermos a amar, temos que primeiro nos amar. E a gente já entra num tema que a gente poderia ficar aqui a semana inteira falando sobre isso, né? A autoestima, né? Porque desenvolve depressão, suicídio, esse aspecto, né? As pessoas, elas se fragilizam. Essa semana mesmo, conversando com um endocrinologista, ele disse, olha, eu recebo muitas pessoas ansiosas que acabam viciando em comer. Eu estou ansiosa, eu vou comer. Aí o endocrinologista fala assim, vá a um psiquiatra. Ela fala, não, ele vai, eu não estou louco, é outra coisa. Ele vai me dar um remédio, aí eu vou ficar... dopada. A expressão que ela usou assim, impotente para o mundo. Porque ele vai me dar tranquilizante, vai me dar isso e aquilo, e eu não quero, eu quero viver. Então, assim, esse preconceito, a pessoa tinha ansiedade em função de um relacionamento, passou a
comer demais. de forma excessiva, foi no endocrinologista, o endocrinologista falou assim, o seu problema não é esse, o seu problema é um problema do psiquiatra. Ela disse, não, eu quero ser útil para o mundo. Eu vou lá no psiquiatra, ele vai me dar calmante, vai me dar isso, me dar aquilo, e eu não quero isso, não. Eu quero ser útil para o mundo. Essa questão, doutor, da ansiedade e o preconceito de achar que alguns medicamentos que devolvem o equilíbrio para aquelas pessoas é tirar elas do mundo. Pois é, né? Assim, voltando à questão da prevenção. Né? Assim, quando eu falei que a gente tinha que ter uma conscientização do problema, né? Então, esse exemplo que você deu, a pessoa tem dificuldade de assumir que o problema dela é de ordem emocional. Né? Assim, então, em função disso, aí vem, está baseado no preconceito. O remédio me tira a minha capacidade de exercer minha vida no mundo. O que não é verdade. Né? Assim, o que não é verdade. Né? Assim, porque remédio nenhum muda a capacidade da pessoa de agir diante do mundo. O máximo que pode acontecer é a pessoa ter o efeito sedativo do medicamento, ficar meio sonolenta, mas mudar a maneira de ser, impedir a pessoa de ser o que ela é no mundo, nenhum remédio vai fazer isso. Nem os ansiolíticos, nem os antidepressivos, nem os neurolépticos, que são medicamentos que têm uma ação mais incisiva sobre o cérebro, né? Todos eles têm, mas os neurolépticos eles são mais incisivos. Então a gente, você tem que lidar com dois preconceitos, né? Assim, um com relação à questão do que é doença, né? Assim, e o outro do efeito do medicamento que vai tratar essa doença. Quando você está com uma infecção, uma inflamação muito séria, né? Assim, você chega no médico, você está lá com reumatismo. Né? Aí o médico fala para você, olha, você vai tomar um corticoide. Né? Tudo bem. Você nem pergunta para o médico quais são os efeitos colaterais desse medicamento. Você simplesmente toma. Né? Quando você vai num psiquiatra, né, o paciente fala assim, doutor, o que é que esse remédio vai fazer? Ele vai me engordar? Ele vai fazer cair o cabelo? Ele vai tirar o meu desejo sexual? Vai fazer eu dormir mais? Vai fazer eu dormir mais? Né, assim, ele quer saber detalhes do medicamento. Está errado? Não, não está errado. Mas isso não pode ser o impeditivo de você estar usando medicação. Porque todo medicamento tem efeito colateral. Né? Assim, você pega, por exemplo, um medicamento que é comum entre nós aqui, que é a dipirona. Né? Assim, a dipirona é proibida nos Estados Unidos. Não grande parte do mundo ela foi banida. Não se toma dipirona. Por quê? Porque a dipirona tem uma ação no sangue, né? Assim, que altera os leucócitos, né? Assim, e isso diminui a resistência da pessoa. Isso é uma das coisas que ninguém fala disso. Além de também ela ter uma ação direta na pressão, né, arterial. Então, diminui a pressão. Isso, baixa a pressão da pessoa. Pressão. Então, mas as pessoas não perguntam. Mas quando se trata do medicamento psiquiátrico, aí tem medo. Mas, não, porque o fulano está tomando um medicamento de tarja preta. Né, assim, e aí, nesse comentário, a pessoa está fazendo ele com um copo de uísque, um copo de cerveja na mão e repreendendo a outra pessoa porque está tomando um medicamento de tarja preta. Né, assim, e que medicamento, você para de tomar ele não causa lesão no seu cérebro. Essas medicações psiquiátricas não vão causar nenhuma lesão. Né, assim, eles podem trazer incômodos, que à medida que você para de tomar o medicamento, esse incômodo desaparece. O álcool não. O álcool causa lesão no cérebro e parando eu estou falando do cérebro, porque nem falo do fígado mais, né? Não, é do cérebro. Causa lesão no cérebro e que parando com o uso do álcool, essa lesão não vai acabar, vai continuar. Mas assim, que é totalmente diferente dos medicamentos. Então a gente um preconceito. Eu acho, né, assim, eu falo sempre para meus pacientes,
O paciente vira para mim e fala assim, doutor, mas eu não gosto de tomar remédio. Eu falo, tá certo? Né? Ninguém tem que gostar de tomar remédio. Né? Assim, a gente toma remédio porque é necessário. Você toma remédio diante de uma situação em que o remédio vai ajudar você a melhorar aquela situação. E você tem, tá não, e tem muita gente, doutor, que às vezes toma medicamento em líquido e fala, eu não tomo porque o gosto é horrível. É horrível. Aí fala, né, um remédio amargo. Né? Tem muitos que tomam até o remédio amargo que acham que o amargo é melhor do que os outros, né? Assim, que aquilo que é amargo traz benefício. Bom, mas a grande questão é assim, é você não entender o efeito do remédio, não conversar com o remédio, com o médico, né? Agora, não leia a bula, ouça o médico, né? Né, assim, eu recomendo que leia a bula, né, assim, porque aí você lê a bula, eu tive tal dúvida, aí eu falo para ela, você teve dúvida com relação? Conversa comigo, né, assim, me procura que eu te explico o que acontece, você está sentindo assim, você está sentindo assado, conversa comigo que a gente vai, né, assim, esclarecer para você, né, assim, o uso desse medicamento. Eu faço parte lá no Instituto de Neurologia do grupo de tratamento de epilepsia, tratamento cirúrgico de crises epiléticas. E hoje de manhã tem um rapazinho de 16 anos, de Brasília, né, assim, que fizeram uma indicação lá em Brasília de uma possível cirurgia para ele. Né? Aí ele falou, doutor, eu não quero fazer, toda vez que fala nessa cirurgia, eu tenho muito medo, eu não quero fazer isso, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu falei, então vamos conversar que eu vou te explicar. Né, assim, o que é que você tem medo? Né, assim, aí eu brinco com ele, né, assim, olha, você não vai mudar, não vai deixar de chamar Zé, passar a chamar Antônio, não. Você vai continuar chamando Zé do mesmo jeito. Não vai mudar a sua maneira de ser. E aí ele estava preocupado, na verdade, né, assim, que o médico, um dos médicos que atendia ele, disse que se tirasse a lesão, ele ia ficar aleijado. Então eu conversei com ele sobre isso, sobre essa possibilidade de ficar aleijado ou não, né? Então esse é o papel do médico, né? Assim, então o paciente muitas vezes toma 1, 2, 3 comprimidos, sentiu mal, larga o remédio e não fala nada para o médico e troca de médico. E aí fala mal do médico. Não, o doutor me passou um remédio que ele acabou comigo, né? Assim, nossa, mas passei mal demais. Mas tem que procurar o médico, né? Assim, então, olha, doutor, eu estou sentindo mal, né? Assim, esse remédio é assim mesmo, como que é isso? Isso dura muito tempo, isso vai me trazer algum problema, né? Assim, então a gente tem que estar sempre assim, em contato com o médico. Doutor, eu tenho que fazer um intervalo e na volta várias perguntas. Alcoolismo, inclusive uma pessoa falou, pergunta lá para o doutor Manuel, será que quando eu estou nervoso, será que nem um dia eu tenho direito a afogar minhas mágoas? Aí uma usou até aquela expressão, né? Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre porque eu estou feliz. Ou seja, até música virou, doutor. E as pessoas falam, mas doutor Manuel ficou falando do álcool, eu não sei o quê. Ele vai falar sobre esse assunto logo depois do intervalo, instantes. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, recebendo aqui a visita, né, do Dr. Manuel Dias Reis, ele que é médico com especialização na área de psiquiatria. Antes do intervalo, eu falava sobre essa questão assim do álcool, né? Aí até citei, né? Tem uma música, um samba enredo, que diz, hoje eu vou tomar um porre, não me socorre porque eu estou feliz. Aí diz também, né? Quem não tem direito também a um porre de vez em quando. Doutor Manuel, várias pessoas falaram sobre isso, né? Falaram assim, poxa, quando a pessoa bebe, ela extravasa, ela fala a verdade, ela não sei o quê, e isso e aquilo. Doutor, hoje eu vou tomar um porre, não me socorre porque eu estou feliz. Qual a resposta para
o risco que isso pode causar na vida da pessoa. Olha, André, você tomar um porre de vez em quando, né, assim, ele não é problema nenhum. Né, assim, você tomar uma taça, né, assim, de vinho, até é recomendado por cardiologista, né, assim, você tomar isso vai ser benéfico para o coração. Mas tudo tem um limite. Né, assim, qual que é o limite? Eu ter que tomar esse porre todo fim de semana. E, assim, e a quantidade que eu bebo sempre, ela é mais, porque assim, eu preciso de beber mais, e só aquela sexta-feira, no happy hour, né, assim, já não é mais suficiente. Eu bebo também durante o sábado, eu bebo no domingo, aí eu começo a ter problemas, porque uma piguinha para abrir o apetite. Então, aí você junta a cerveja com a pinga, assim, e começa a ter problema, que minha família começa a pegar no meu pé, porque eu estou bebendo todo fim de semana, né, assim, que minha mulher chega no fim de semana e fala, olha, você vai beber de novo? Né? Você começa a ter aquilo que a gente chama de prejuízo. Né? Então, a bebida não tem problemas até o momento onde ela não começa a trazer prejuízo para você. Não é só o prejuízo financeiro, é o prejuízo no trabalho, é o prejuízo familiar, né? Assim, porque você bebe até domingo de noite, segunda-feira você está numa ressaca braba e você não consegue chegar, né, assim, no seu trabalho na hora. Ou se frustra, né? Porque a bebida te vende uma realidade que na segunda-feira te cobra ela, né? Exato. Né, assim, então, eu estava falando desde o início desse programa nosso hoje, da questão da prevenção, né, assim, falei da conscientização, né, assim, de que aquilo que está acontecendo comigo é um problema. Né? Então, o alcoólatra, ele tem, a pessoa que bebe, ele tem que estar atento a essas dicas que a família dá, que as pessoas dão, né? Você fala, mas você vai beber mais hoje de novo? Né? Assim, eu passo lá naquela loja de conveniência, lá eu compro uma latinha de cerveja, já vou para casa bebendo, ou eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é pegar uma latinha de cerveja na geladeira, e acho isso muito normal, porque eu tenho direito, trabalhei o dia inteiro, eu sou uma pessoa honesta. Tá, mas quando isso passa a ser uma obrigação, aí é problema. Quando uma latinha só não é suficiente, eu tenho que beber 2, 3, 12 latinhas para poder ficar bem, isso é problema, isso é doença. Né? A questão é essa conscientização de que a bebida é problema. Né? Se eu estava no dia num dos jogos da Copa do Mundo, né? Assim, eu fui no Outback, pode falar? Né? Claro, sem problema. Né? No Outback, e aí nós fomos almoçar, foi eu e minha mulher, nós fomos almoçar. Aí, como eu praticamente não bebo, né? Assim, então estava numa hora de jogo, era um sábado e estava o restaurante muito cheio, e as pessoas todas bebendo e conversando, e minha mulher pediu uma caneca de chopp e eu pedi uma água tônica. Aí o garçom sempre troca, né? Sempre Ele troca. dá a cerveja para o senhor e a água para a mulher. Já vem um preconceito dali. Já, exatamente. Eu vivo isso. Eu vivo isso, né? que eu também não bebo. Então, exatamente. Mas aí, na hora que chegou o chopp dela, eu peguei a caneca de chopp e tomei um gole, para sentir o gosto do chopp. Aí devolvi a caneca para ela e continuei com a minha água tônica. Só. Assim, ela tomou essa caneca, aí logo chegou a comida, sempre vem lá nesse restaurante, sempre tem uma caneca a mais, né, assim, de brinde. Aí veio a segunda caneca de brinde, ela bebeu lá, nem a metade da caneca ela não bebeu, e pronto, foi o suficiente. Né, assim, então não é necessário você beber mais. Né? Agora, isso para uma pessoa que não tem problema de alcoolismo. Doutor, desculpa interromper o senhor, porque eu ouvi um comentário ofensivo e eu acho que a gente tem que saber aprender a lidar com a verdade. Isso. Essa semana, depois do programa que nós fizemos, o senhor falou sobre álcool, uma pessoa na rua falou assim, olha, fala lá para aquele médico lá, parar com isso, porque esse povo fala de depressão,
Todo dia, antes de ir para casa, eu passo no boteco, tomo umas, minha depressão vai embora. Aí a minha língua vai lá na frente. Aí eu falei assim, esse bar é mágico, traz o pessoal do Hospital do Câncer para cá, para ver se resolve tomar também. um aqui, aí no outro dia não vai ter mais câncer, né? Não vai ter mais isso. Então é um bar santo, é uma bebida santa, né? A pessoa se calou e baixou a cabeça, doutor. Esse modo simplista da gente encarar o mal que essa doença pode causar, que é a dependência do álcool, e a forma mais simplista ainda da gente responder a uma doença é negar e desqualificar um trabalho que o senhor faz há tanto tempo de recuperar pessoas? Mas, o André, né, assim, a depressão e bebida alcoólica, elas andam muito juntas, né? Tanto que nos bares, principalmente esses de ponta de rua, né, assim, tem uns cartazes lá, né, assim, se você bebe para esquecer, pague antes de beber. Né, assim, então está muito ligado, assim, não, eu estou muito chateado, eu vou beber para poder ver se eu fico mais alegre. Mas você corre assim, em dois problemas, né, assim, você piora a depressão com o álcool, você só fica bom na hora que você está sob efeito do álcool, e outro, você se torna alcoólatra. Né? Fica o dia inteiro esperando o fim do expediente para o bar abrir. Pois é. Ou às vezes aí começa a antecipar, né? Aí já não espera mais o expediente acabar, né? Então, esse é o grande problema do alcoolismo, né? Assim, além de que o vício do álcool, ele está na história da humanidade, né? Assim, tem histórico de uso de bebidas alcoólicas 5.000 anos antes de Cristo, né? Assim, então, assim, o álcool está sempre no meio da sociedade humana, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, sem beber eventualmente, no momento de festa, tudo bem. Você não pode fazer disso frequência, você não pode aumentar a quantidade da bebida, né, assim, você tem que ter consciência de que o uso da bebida leva à doença, que é o alcoolismo. Doutor, seria mais ou menos o seguinte, o que difere o remédio é a dose. Se for excessiva, vira veneno. Se for pequena, não resolve o problema. O álcool seria isso? Achar o ponto do equilíbrio para conviver com ele sem que ele se torne doença? Achar o ponto de equilíbrio é muito importante, né? Assim, mas assim, o mais importante é você ver o histórico familiar. Se você tem história na sua família de pessoas que são aditas de qualquer droga, né? Assim, vamos supor cigarro, né? Assim, álcool, de qualquer droga, você tem que prestar atenção, porque você também é um provável adito, né? Doutor, mais uma vez, infelizmente o nosso tempo acabou, tantas perguntas ainda que tinha para fazer, que deixarei para o nosso próximo programa, mas para aquelas pessoas que querem conversar com o senhor, se entender, se encontrar, achar o equilíbrio, porque hoje todos nós buscamos um equilíbrio, né? O senhor mesmo falou, corremos tanto, não sabemos por quê. Então, o senhor mesmo falou, é a questão do equilíbrio. O telefone do consultório do senhor. Então, 3224-8166. 3224. 8166. Tem o 8370 também. Ah, 3224-8370, vai aparecer no vídeo aí para o pessoal ver. E assim, a pessoa pode entrar em contato comigo através de... a gente tem um site na televisão, que é www.clínica, televisão no computador. Né? Na internet. Na internet, então o site é www.clinicacenarium, com U-M no fim, clinicacenarium.com.br, e lá tem um lugar onde você pode mandar mensagens para mim e a gente responder essas mensagens. Doutor, eu gostaria de fazer um depoimento pessoal. Infelizmente, nós não temos no Brasil políticas públicas de saúde. E as pessoas, a cada dia que passa, estão adoecendo mais. E estamos no momento eleitoral
onde o tema é abordado de uma forma muito simplista, né? Inclusive são marqueteiros que elaboram esses planos de saúde pública e só quem precisa de um médico sabe a importância desse médico e que se não se resolve esse problema de saúde no Brasil, principalmente, né, a psiquiatria ou problemas da mente, com propostas, com projetos ou até mesmo vendendo ilusão, porque aí é o maior dos erros, né? É a arte de enganar. Então valorizem esses profissionais. O Dr. Manuel está aqui hoje, ficou aqui conosco mais de 1 hora. Se fosse um capitalista, teoricamente penso eu que estaria aí faturando umas 2 ou 3 consultas, mas está dedicando o tempo dele para vir aqui fazer esse trabalho, dizer para você, né, que você é importante, você pode se curar, procure um médico. Então é um sacerdócio. Desculpe eu dizer isso, doutor, porque estamos no momento eleitoral e estão vendendo soluções simplistas com problemas graves. E eu tinha que dizer isso para o senhor e para todos os profissionais da saúde e pedir desculpa para o senhor e eles em nome dessas pessoas que não sabem o que é, mas vendem soluções mágicas. André, esse ano eu completo, daqui a uns dias, né, assim, 65 anos. Eu costumo dizer que eu comecei a entender um pouco de política a partir dos 15 anos, porque foi exatamente o ano do golpe militar. Sim. Né? A política é a mesma coisa. Assim, se vai chegando a época de política, é segurança pública, é meios de transporte, é saúde, é educação. E os anos passam, olha que passaram 50 anos, e o mote é sempre o mesmo, é falar da saúde, falar da educação, mas as coisas continuam muito complicadas no nosso país. Né? Assim, doutor, o tempo acabou, infelizmente. Agradeço demais e peço a Deus que proteja o senhor e todos esses sacerdotes da saúde que são esquecidos e são tratados como vou investir. Eu acho que é uma... Bom, desculpa, doutor, temos um encontro marcado na próxima semana, né, no próximo sábado. A todos vocês que acompanharam o nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.